Vamos abrir as nossas Bíblias, querido. Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero ler a partir do versículo 14. Diz assim: Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais. Mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus encontrou já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isso? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 38. Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Pai Santo, querido, no nome do Senhor Jesus, fala conosco uma vez mais nessa noite, por intermédio da Tua palavra, o Teu Espírito Santo que sonda todas as coisas, o Teu Espírito que conhece todas as coisas, que vai entre juntas e medulas, que vai entre a divisão da alma e do Espírito, pode sondar o nosso interior nessa noite, para escutar a nossa alma e saber, ó Pai, os desígnios do nosso coração. Que a Tua palavra viva e eficaz possa penetrar como essa espada de 2 fios, entre juntas e medulas, para que a Tua obra seja feita em cada um de nós. O nosso coração está rendido à Tua voz. Por isso fala, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O texto que eu li para os irmãos nesse momento é um texto muito conhecido, notório no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós conhecemos o texto como a ressurreição de Lázaro. Nós sabemos que não foi propriamente dito uma ressurreição, porque Lázaro depois morreu novamente. Nós sabemos que Lázaro ressurgiu dentre os mortos. Jesus restaurou a vida para ele. Jesus retomou a vida para Lázaro. Lázaro adoeceu e morreu. E nesse momento Jesus, ele não estava na casa de Lázaro. Lázaro nós sabemos que é irmão de Marta e Maria. Jesus não estava nesse momento. E sabemos que Betânia, que é a casa de Lázaro, Marta e Maria, era um local onde Jesus passava constantemente. Jesus era amigo de Lázaro, a Bíblia diz. Amigo de Marta, de Maria. Mas a Bíblia diz que Lázaro adoece. A Bíblia não registra a enfermidade de Lázaro, o que se passava com ele. Mas a Bíblia diz que Lázaro adoeceu e a sua doença o levou à morte. Mas quando as suas irmãs percebem a situação de Lázaro e Jesus não estava presente, então elas enviam seus amigos para que busquem a Jesus, porque elas queriam que Jesus estivesse ali para orar por Lázaro, para que Lázaro viesse a ser curado, de alguma maneira ser restaurado, porque Jesus poderia fazer isso. Só que Jesus não estava lá, querido. Jesus estava longe nesse momento. Lázaro estava doente. E o temor de Maria
o temor de Marta, era que Lázaro morresse. E sabe, irmão, o que mais era temido por Marta e Maria aconteceu. Lázaro morreu. Lázaro morreu. Só que Maria e Marta sabiam que se Jesus estivesse ali, isso não teria acontecido. Mas Jesus não estava e de fato Lázaro morre. E quando a notícia chega para Jesus, Jesus diz para esses homens que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. A enfermidade que estava acometendo a vida de Lázaro não era para matá-lo, era para a glória de Deus. Aqueles homens voltaram e anunciaram para as suas irmãs. Mas quando eles voltaram, querido, eles encontraram Lázaro morto. Lázaro morreu. E a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias ainda onde estava. E não foi lá visitar o Lázaro. Não foi lá orar pelo Lázaro. Não foi lá impor as mãos no Lázaro para curá-lo. Parecia de Jesus uma insensatez tão grande. O seu amigo estava doente, ele estava fazendo um descaso com ele. Lázaro está doente, Jesus. Você está esperando o quê? Para ir lá na casa dele? Meu Deus do céu! O senhor vai deixar piorar? A Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias ainda onde estava. Enquanto isso, Lázaro adoeceu gravemente e morreu. E aí depois Jesus resolve ir à casa de Lázaro. Quando Jesus está a caminho da casa de Lázaro, ele diz para os discípulos: olha, vamos, porque Lázaro adormeceu. E quando Jesus disse que Lázaro adormeceu, os discípulos achavam que Jesus estava falando que Lázaro talvez, possivelmente, teria entrado num coma gravíssimo, ou que Lázaro, por conta da sua enfermidade, estava dormindo. Mas Jesus diz claramente para os discípulos que Lázaro havia morrido, como nós lemos no versículo 14. Ele disse, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro foi a óbito, ele morreu, literalmente. Quando Jesus chega, já se passaram 4 dias em que Lázaro estava dentro da cova, estava dentro do sepulcro. E o sepulcro aqui não era uma cova como a tradicional que nós conhecemos. O sepulcro era uma caverna. Escavava-se na pedra, escavava-se em uma montanha, em uma rocha, e ali colocava o corpo e rolava-se uma pedra, tampando como porta. E por que eles faziam isso? Para que nenhuma fera selvagem, nenhum animal pudesse entrar e comer os restos mortais de uma pessoa. Então eles cobriam com uma pedra. Lázaro morreu. E Jesus se depara com Lázaro morto, com toda a tristeza na casa de Lázaro. Marta e Maria chocadas por causa da morte do seu irmão, e porque Jesus estava longe nesse momento. Sabe, querido, muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos que elas aconteçam. Muitas vezes as respostas não vêm para as nossas vidas da maneira que nós queremos. Muitas vezes Deus não chega nas nossas vidas na hora que nós queremos. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas na hora que nós oramos, ou no dia que nós precisamos. E aí nós corremos o risco de dizer assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse feito isso, se o Senhor tivesse aberto essa porta, se o Senhor tivesse movido dessa maneira, se o Senhor tivesse me escutado naquele dia, se o Senhor tivesse junto comigo naquele dia, isso não teria acontecido. Só que deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. O tempo de Deus não é o teu tempo, a hora de Deus não é a tua hora, o agir de Deus não é na tua hora. Jesus ficou naquele lugar e ninguém moveu ele, nem mesmo a notícia de Lázaro doente. Irmão, deixa eu deixar bem claro para você: Lázaro era amigo de Jesus. Quem foi que Deus chamou de amigo do Antigo Testamento? Quem? Abraão. Abraão, o meu amigo. Deus tinha um amigo no Antigo Testamento. Jesus tinha um amigo no Novo Testamento, o Lázaro. Agora Jesus deixou seu amigo morrer. Sabe quando você ora, querido, não vem a resposta? Sabe quando você espera a porta se abrir e a porta não se abre? Sabe quando você busca e parece que você não encontra? Quando você bate e não se abre?
Quando você pede, você não recebe, e vem aquela frustração no nosso coração, vem a frustração na nossa vida, e nós ficamos pensando que Deus não está ouvindo, que Deus não está olhando para a nossa vida, que Deus não está trabalhando a nosso respeito. Pensamos que Jesus nos ignorou, pensamos que Jesus deixou para lá, pensamos que essa enfermidade aí vai tomar conta, pensamos que essa prova vai tomar conta, que a nossa vida vai ser levada pelo vento, que Jesus não está olhando. Mas deixa eu falar para você nessa noite, Jesus está contemplando sim, querido. Vai chegar o momento que Ele vai intervir nessa situação, vai chegar o momento que Jesus, Ele vai chegar diante de você e vai operar o que precisa ser operado na sua vida, aleluias. E Jesus chega e se depara com, o velório já tinha acabado, mas o pranto continuava, porque os judeus pranteavam pelo menos uma semana a morte do seu ente querido, se não 30 dias, havia casos que eles ficavam 40 dias de luto por causa da perda do seu ente. Mas quando Jesus chega, 4 dias, eles estão desolados, eles estão chorando, pranteando. E quando Jesus aparece, antes de entrar na aldeia, eles avisam Marta que Jesus estava vindo. A Bíblia diz que Marta corre ao encontro de Jesus, e ela vai dizer o seguinte para o Senhor: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta não vai dizer: Senhor, vai lá no túmulo, Jesus, ressuscita Lázaro. Marta não fala isso. Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não pede para Jesus orar, não pede para Jesus ressuscitar Lázaro, em nenhum momento. Simplesmente ela disse: se o Senhor estivesse na minha casa, não tinha acontecido nada disso. Sabe quando acontece algumas coisas em nossa casa? Porque tem que acontecer, irmão. Tem coisas que tem que acontecer. Mas por que, pastor, que tem que acontecer? E por que nós não entendemos? Como Marta e Maria não entenderam porque Lázaro morreu, sendo ele amigo de Jesus, e Jesus sabendo que ele estava doente. Por que Jesus permitiu que Lázaro morresse? Porque Marta e Maria tinham convicção que se Jesus estivesse ali não tinha acontecido isso. Mas aconteceu. E muitas vezes acontecem as coisas em nossas vidas e nós não sabemos por que isso acontece. Nós dizemos: morreu, acabou, não deu certo. Se Deus tivesse intervido, se Deus tivesse operado um milagre, se Deus tivesse curado, aberto a porta, isso não tinha acontecido. Mas aconteceu. Sabe o que Jesus diz, querido? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí, Marta: Senhor, eu sei que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, eu sei. Aí Jesus disse assim: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Marta não pediu para Jesus orar para a ressurreição, mas Jesus disse: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E ela disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição de último dia. Jesus não estava falando do último dia. Jesus estava falando daquele dia, estava falando daquela hora, estava falando daquele momento, que ele ia operar um milagre naquele momento. Mas ela estava entendendo que Jesus faria a obra na vida de Lázaro na ressurreição do último dia. Então Jesus entra para dentro da aldeia com Marta, e eles vão avisar Maria. E sabe onde Maria estava, querido? Dentro de casa, cabisbaixa, chorando, triste, desconsolada por causa do seu irmão. E ela escuta que Jesus tinha chegado em Betânia, e ela corre para Jesus, e Maria faz a mesma afirmação: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus responde a mesma coisa para Maria, querido. Irmão, muitas vezes nós reclamamos por aquilo que aconteceu, por aquilo que se passou. Muitas vezes, preste atenção, nós damos aquela situação como perdida. Muitas vezes nós damos aquela causa como perdida. Muitas vezes nós olhamos para o estado da nossa vida e dizemos: não vai dar, isso acabou, morreu, passou, não tem como isso voltar, não tem como isso acontecer. Era o que estava passando no coração de Marta e Maria. Se Jesus estivesse lá, não tinha acontecido. Agora que aconteceu, já era. Marta e Maria estavam com esse sentimento.
seu irmão já tinha morrido, já estava no sepulcro 4 dias, estava em estado de decomposição, não tinha mais o que fazer. Mas sabe, querido, Jesus muitas vezes permite que eu e você chegamos nesse estado, para que a glória de Deus seja manifestada em nossas vidas. Jesus muitas vezes permite que eu e você chegamos no último limite, para que Ele possa demonstrar que Ele é Deus na nossa vida. Aleluias. Jesus disse: Maria, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Agora, querido, por que eu e você temos fé? A fé, querido, é a capacidade de crer no impossível. A fé é a capacidade de vermos o invisível. Mas nós olhamos e dizemos assim: não, já tem 4 dias que morreu, já está em decomposição, já está acabado, não tem como fazer mais nada, as células já morreram, o bicho já está comendo, já acabou. Mas quando Deus chega na história, quando Deus chega naquele lugar, não há morte que resista à presença de Deus, não há decomposição que resista à presença de Jesus, não há problema que resista à glória de Deus. Aleluias. Agora Jesus colocou, querido, diante de Marta e de Maria, a grande questão da nossa vida: se você crer, você verá a glória de Deus. Irmão, ninguém vai ver a glória de Deus se não crer. Quem vai ver a glória de Deus se não crer? Porque nós vivemos em uma era de gente que quer ver para crer. Talvez ainda existe muitos Tomés por aí. Eu só creio se eu tocar ou se eu ver. Mas Jesus disse: se você crer, você verá. Agora, se você não crer, irmão, esquece que você não vai ver nada. Porque a fé é a capacidade de crer no impossível. A fé é a condição de tocarmos, de vislumbrarmos o invisível. Sem crer, sem acreditar, esquece a glória de Deus. Jesus, a primeira coisa que Jesus ativa no coração, ou no espírito de Marta, no espírito de Maria, é: se você crer, você verá a glória de Deus. Talvez você diz: pastor, mas na situação atual da minha vida, na adversidade que eu passo, ou nessa causa da minha vida, nessa limitação da minha vida, eu não consigo ver. Mas o Senhor está dizendo para você, querido, fazendo uma comparação com a vida de Lázaro, que estava 4 dias em decomposição. Porque, querido, naturalmente há inúmeras impossibilidades. Como que vai restaurar um homem depois de 4 dias que morreu e retomar a sua vida? Mas Jesus disse para os seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para que a glória de Deus seja vista, seja presenciada por todos. E foi o que aconteceu, querido. Jesus conversa com Marta e Maria, desperta o que precisa ser despertado na vida daquelas mulheres. O seu irmão estava morto. Elas poderiam continuar olhando para o sepulcro, pensando no cheiro da decomposição. Elas poderiam continuar olhando para a porta do sepulcro e dizendo: não pode nem pensar em abrir isso aí. Elas poderiam continuar pranteando, chorando e dizendo: está tudo acabado. Ou elas poderiam crer na voz do Senhor que disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. O que nós ouvimos mais, querido? Em quem nós acreditamos mais? Nós olhamos para a nossa situação de derrota, nós olhamos para a luta da nossa vida, nós olhamos para a enfermidade, para a dor e para os objetivos não alcançados, porque a porta não abriu, e vamos dizer: não, está tudo acabado. Ou nós vamos ouvir a voz de Jesus dizendo para mim e para você: se você crê, meu filho, você verá a glória de Deus. Mas precisa saber onde é que está a nossa convicção. Se a nossa convicção está em Jesus, ou se a nossa convicção está no problema. Porque tem muita gente com a convicção no problema, enfatiza mais o problema, enfatiza mais a morte, enfatiza mais a dor, enfatiza mais a enfermidade, enfatiza mais as impossibilidades do que o próprio agir das mãos de Deus. A grande questão é: onde está, querido, a nossa fé? Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
enquanto Jesus falava sobre isso, enquanto Jesus falava que isso estava acontecendo por um fim específico, sabe qual era? A glória de Deus. Deus ser exaltado. Deus quer ser exaltado na sua vida, irmão. Deus quer ser exaltado na sua casa. E muitas vezes as coisas acontecem e nós não entendemos, dizemos assim: por que Jesus não estava aqui? Por que será que Deus não agiu nessa situação? Preste atenção. Porque Deus vai ser exaltado através dessa situação. Deus vai ser glorificado através dessa situação. Ele fará um reboliço, Ele moverá as águas, Ele operará um milagre, porque Ele será exaltado através dessa situação. Aleluias! E nós não entendemos, ficamos chorando, ficamos lamentando e até murmurando. Aí, Jesus também não chega, Jesus não vem. Já passou até o velório. Chegou atrasado. O camarada já está dentro do sepulcro, 4 dias, já está em decomposição, ele chega só agora. Que amigo é esse, hein? Que amigo é esse? Um verdadeiro amigo nunca abandona o seu companheiro. Jesus chegou, querido, atrasado para Marta e Maria. Mas no tempo de Deus, Jesus chegou na hora certa. Jesus chegou no momento certo, no tempo de Deus. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é o meu e o seu tempo. A hora de Deus não é a minha e nem a sua hora. A hora de Deus é a hora de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1: há tempo para todas as coisas. E nós ficamos pensando, porque morreu, porque acabou, porque não dá certo, porque não vai, porque não abre. O Senhor não está se preocupando comigo. O Senhor não está nem aí. Jesus disse que é meu amigo, mas até agora eu não vi nada acontecer. Irmão, deixa eu falar para você como Jesus disse para aquelas mulheres: se você crer, se você continuar, se você perseverar, você vai ver a glória de Deus. E por que você vai ver a glória de Deus? Porque você crê, porque você espera, porque você persevera na presença dEle. Agora, nós não entendemos muitas vezes por que as coisas acontecem como aconteceu com Lázaro, morreu. Jesus deixa os prenúncios do porquê isso aconteceu. Jesus disse assim: olha, Lázaro adormeceu. Aí os discípulos disseram assim: então ele está dormindo? Jesus disse: Lázaro morreu. Mas por que Jesus fala Lázaro adormeceu, depois Lázaro morreu? Da eufemismo que era muito usada nessa época. Jesus estava minimizando. Para não dizer que Lázaro tinha morrido, de fato, Jesus disse: ó, Lázaro está dormindo. Mas Jesus falava da morte. E eufemismo é minimizar alguma coisa muito grave. Porque Jesus não queria trazer mais alarde para os corações. Jesus queria que eles ficassem preparados para o que Deus ia fazer naqueles corações. E Jesus disse: Lázaro dorme. Mas eles ficam insistindo. Jesus disse: olha, claramente, Lázaro morreu. Mas isso está acontecendo para que a glória de Deus seja revelada. Irmão, quando Jesus chega, Ele ativa a fé de Marta e de Maria. Crê tu isto? Jesus faz uma pergunta. Ele pergunta para Marta: crês tu isto? Ele pergunta para Maria também: crês tu isto? E elas dizem: Senhor, nós cremos que Ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: não, Marta, não, Maria, o teu irmão há de ressuscitar, para que Deus seja glorificado, para que a glória de Deus aconteça e você saiba que Deus é na sua vida. Jesus estava dizendo: este problema, essa morte é para a glória de Deus. Meu Deus, a morte é para a glória de Deus. O problema é para a glória de Deus. A enfermidade é para a glória de Deus. A luta é para a glória de Deus. A dificuldade é para a glória de Deus. Quando nós cremos em Deus, quando nós esperamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós agimos por fé na presença de Deus. Aleluias. Agora, quando nós paramos, querido, e damos por perdido, por vencidos, por desistidos, vai continuar morto. Do 4º dia vai para o 5º, vai para o 6º e assim por diante. O que nós queremos, irmão? Nós queremos ouvir a voz de Jesus dizendo: tirai a pedra. Ou nós vamos ficar, talvez como Marta e Maria, dizendo: Senhor, não faça isso. Senhor, não faça isso, porque se o Senhor fizer isso vai cheirar mal. Marta estava preocupada com o cheiro mal do seu irmão, do defunto. Vão sentir o cheiro da putrefação de Lázaro. Não abra essa porta, não tire essa pedra, Jesus, não faça isso. Já tem 4 dias. Jesus disse: Marta, vem cá, eu já não te disse
Jesus mais uma vez vai dizer para Marta: Marta, eu já não disse para você? Você não ouviu o que eu falei? Se você crer, você verá a glória. Eu não disse para você? Eu já não acionei a fé em você? Se você crer, você verá a glória. Sabe, querido, quantas vezes Deus fala conosco? Quantas vezes a palavra vem como uma espada no nosso espírito? Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco? E aí nós nos deparamos com a situação. Mas Deus já havia falado, Deus já havia dito, o Espírito Santo já havia falado, a palavra já havia confirmado no nosso espírito. Aí nós nos deparamos com a cova, com a dificuldade, com a morte. Aí Jesus está prestes a operar um milagre. E sabe o que Jesus faz? Assim, ele fala para mim e para você, ó, tira a pedra. Tira a pedra. Tira o impedimento. Não, mas se eu tirar essa pedra vai cheirar tão mal. A dívida é tão grande, o problema é tão grande, a dificuldade é tão grande. A morte já está há 4 dias aí, tomou conta. Se eu tirar essa pedra não vai ficar bom. Jesus está falando, tira a pedra. Eu já disse para você que você precisa crer. Porque se você acreditar, o que você vai sentir é a fragrância, o bom cheiro de Cristo. Não vai ser o cheiro de morte, vai ser o cheiro da glória de Deus. Aleluias. Aí nós ficamos com medo, irmão, negociando. Tira ou não tira? Tira a pedra ou não tira a pedra? Não tira a pedra porque senão você vai sentir o mau cheiro. E Jesus tinha dito para elas, você precisa crer. Para você ver, você precisa crer. Para você presenciar, você precisa crer. Para você receber um milagre, você precisa crer. Para que a obra de Deus aconteça, você precisa crer. Para que a glória de Deus se faça, você precisa crer. Mas muitas vezes nós paramos na porta. Muitas vezes nós paramos diante da morte e dizemos, não vai dar porque tem 4 dias. Sabe, querido, em outras palavras, Marta estava limitando o poder de Jesus. Muitas vezes eu e você subestimamos o poder da glória de Deus. Muitas vezes quando nós olhamos para a gravidade do problema, dizemos, não, isso aqui é impossível. Sim, é impossível mesmo, é impossível para você, mas não é impossível para Deus. Marta estava dizendo, é impossível. Mas Jesus disse, eu já disse para você, se você acreditar, você vai ver. Eu creio que foi bem calmamente, irmão, sereno, tranquilo e calmo. Só que eu e você muitas vezes paramos nessa situação, querido. Nós paramos diante das dificuldades. Jesus disse em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe que Jesus não reconhece a morte, não teme a morte e não tem nada com ela. Jesus é antes de todas as coisas, Ele é o Deus vivo. Nele não há morte. Ele disse em João 12,26, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Lázaro seria ressuscitado, porque o Deus de Lázaro era um Deus vivo. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que passe por adversidades, ainda que passe por grandes problemas e adversidades, esse receberá a vitória, porque ele crê em mim. Aleluias. Sabe, muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Talvez você diz, pastor, há tanto tempo eu estou esperando que Deus toque a minha vida. Há tanto tempo eu estou esperando que Deus abra a porta que eu tanto desejo. Que Deus me dê a minha casa, que Deus me dê a minha cura, que Deus opere o meu milagre, que Deus faça um sobrenatural na minha família. Deixa eu perguntar para você, meu querido, você continua crendo? Você continua crendo? Você continua buscando? Você continua desejando? Porque Deus trabalha, querido, em cima da nossa fé. Deus trabalha em cima da nossa perseverança, da nossa dedicação, do nosso compromisso com a sua palavra. Quando nós não duvidamos da palavra de Deus, Deus opera o seu grande milagre em nossas vidas. A grande questão é se a nossa fé está em alta, se nós estamos esperando no Senhor. Jesus disse, eu vou despertá-lo. Que nessa noite o Senhor desperte você. Que nessa noite o Senhor desperte a sua casa. Desperte o seu coração. Desperte o seu espírito na presença dEle. E você saiba que Ele é um Deus presente e fiel. Aleluias. E não ficar pensando, por que não aconteceu até agora? Por que Jesus não apareceu até agora? Por que nós estamos desse jeito até agora? Sabe quando Jesus chegou em Betânia? Conversou com eles, depois os discípulos. E quando Jesus conversa com Maria por último já, Jesus pergunta para Maria, onde o puseram? Nós lemos no texto, Jesus disse assim, aonde o puseram? Sabe, querido, Jesus estava indo direto para o problema. Estava levando todos eles direto para o problema. Onde que vocês colocaram o morto?
Onde vocês colocaram o problema? Onde vocês colocaram a impossibilidade? Onde você colocou o impossível para você? Aonde que você colocou? Onde você reservou? Onde você guardou? Aonde que está a sua limitação? Jesus pergunta para Maria. E Maria, Senhor, vem aqui, vem ver. Jesus está perguntando para você nessa noite: onde é que está o teu problema? Onde é que está a tua dor? Onde é que está a tua porta fechada? Onde é que está a tua luta? Onde é que está o teu sofrimento? Onde é que está a tua angústia? Onde é que está o teu problema, as tuas impossibilidades? Deixa eu falar para você, você já chamou Jesus para ver? Você já chamou Jesus, vem ver, você já chamou Jesus para ver? Talvez você possa dizer: pastor, eu já chamei várias vezes, Jesus até já viu. Só que quando Jesus mandou você tirar a pedra, você tirou? Quando ele falou: filho, tira a pedra, filha, tira a pedra. O que é a pedra, irmão? A pedra é um impedimento. A pedra é um impedimento. Para Deus não há impedimento. Só que tudo que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, querido, tem a nossa cooperação. Ele não vai fazer tudo sozinho. Jesus podia chegar e empurrar a pedra, irmão, mas ele não vai fazer tudo sozinho. Tem coisas que nós vamos fazer. Tem coisas que eu e você temos que fazer, que é o nosso papel. E tirar a pedra significa muitas coisas, querido. Tirar a pedra significa deixar de lado as desculpas. Tirar a pedra pode significar muitas coisas para mim e para você. Vai depender daquilo que você está vivendo em Deus. Vai depender da sua fé no Senhor. Mas tirar a pedra pode ser muita coisa, que significa muita coisa em nossas vidas. Mas o fato é que nós temos que tirar a pedra. Nós temos que tirar aquilo que impede Jesus de operar e fazer o seu milagre em nossas vidas. E nós ficamos pensando que Deus que vai tirar a pedra, irmão. Ficamos achando que Jesus vai estender as mãos e dar uma ordem: pedra, role. Não, irmão. A pedra quem vai tirar somos nós. O impedimento, sabe, querido, as barreiras, as desculpas, as falsas limitações que nós colocamos, que nós temos. Muitas vezes o milagre não acontece, querido, por incredulidade, sabia? Muitas vezes o milagre não acontece por falta de ação. Muitas vezes a porta continua fechada porque nós mesmos não a removemos. Nós achamos que Deus vai fazer tudo, que Deus fará a obra completa e só Ele fará. Mas Jesus diz: tirai a pedra. Por quê, querido? Por quê? Porque a pedra retrata muitas vezes o nosso impedimento. Aquilo que nós colocamos como impedimento, fomos nós mesmos que colocamos. Porque por acaso foi Jesus que pôs a pedra lá? Foi a família de Lázaro. Foram os homens que colocaram. Então são os homens que têm que remover as pedras que vêm contra as nossas vidas, ou que estão em nossas vidas, que impede a voz de Jesus de entrar nos nossos problemas. Somos nós que vamos tirar. E muitas vezes, querido, nós nos vemos na mesma situação, porque continuamos dando desculpa, continuamos rodeando o problema, continuamos colocando dificuldade. E aí Jesus até diz para mim e para você: olha, eu disse para você, se você crer, você vai ver a glória. Senhor, mas já tem 4 dias, se eu tirar essa pedra vai dar problema. Deixa eu tentar traduzir para você: se eu tomar essa decisão vai dar problema. Se eu falar assim com essa pessoa vai dar problema. Se eu tiver essa atitude vai dar problema. Se eu agir dessa forma vai cheirar mal, vai dar problema. Irmão, enquanto você não tomar atitude, enquanto você não fizer o que você tem que fazer, as coisas não irão acontecer. Sabe, querido, porque Deus trabalha com a nossa cooperação. Deus não vai fazer tudo sozinho, querido. E alguns pensam que viver o evangelho é como se fosse um toque de mágica, um passe de mágica, que Deus vai estender a varinha de condão e vai fazer tudo. Nós não estamos em um conto, nós não estamos em uma fábula. O evangelho é real, Deus é real, Ele é vivo, Ele é presente, mas Ele vai trabalhar com a nossa fé e com a nossa atitude. Aleluias. Nós temos fé, mas nós também temos que ter atitude. E se ninguém remove a pedra, querido, Lázaro ia continuar lá dentro. Até houve por parte de Marta e de Maria uma insistência e uma relutância em não fazer isso, preocupada com o mau cheiro. Muitas vezes nós preocupamos com o mau cheiro, irmão. Muitas vezes as situações da nossa vida nós nos preocupamos: vai dar problema se eu fizer isso. Muitas vezes nós agimos só na racionalidade, porque nós estamos vivendo só na razão, e dizemos: se eu fizer isso, parece uma coisa meia doida.
meia louca. Se eu fizer isso, é uma coisa muito assim, fora da razão. E isso aí, jamais um negócio desse eu não posso fazer isso. Era o que elas estavam pensando. O que é que vai fazer? Tirar isso aí, vai cheirar mal. Vamos sentir vergonha, o cheiro mal do nosso irmão, putrefação, 4 dias. Jesus disse, não, você precisa acreditar. Você não pode duvidar. Você não pode duvidar, você precisa acreditar. Porque se você crer, você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que essa situação vai mudar. Você vai ver que a morte não tem lugar, que a morte não para e não limita o agir de Jesus. Nada pode parar o Senhor Jesus. Aleluias. Sabe, querido, às vezes eu fico pensando assim, talvez como Marta e Maria pensou. Onde Jesus estava quando Lázaro morreu? Claro que ele estava em outra localidade. E aí nós podemos pensar o seguinte: foi por culpa de Jesus que Lázaro morreu? Lázaro morreu por culpa de Jesus? Será que essa situação na sua vida é por culpa de Jesus? Será que essa adversidade, será que essa situação de morte, quando eu falo de morte, eu estou falando de impossibilidades, será que a culpa é de Deus? Irmão, a culpa não é de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus quer manifestar a glória dele nesse lugar. Ele quer manifestar a glória nele nesse lugar. Foi por isso que Jesus permitiu que Lázaro morresse. Aleluias. Jesus permitiu porque ele queria que a glória de Deus fosse manifestada através da vida de Lázaro. E pode ser, querido, que Deus está permitindo que essa situação se perdure na sua vida, até chegar o tempo que Ele venha e manifeste a sua glória. Mas deixa eu falar para você, quando você perceber e ouvir a voz de Jesus dizendo, tira a pedra, como você está ouvindo nessa noite, tira a pedra, pare de dar desculpa, pare de reclamar. Não diga que a pedra é pesada, que você não consegue. Você consegue. Tire a pedra, remova o problema, remova o impedimento, porque eu vou agir. Agora, nós não podemos dar desculpas com relação a isso, porque só eu e você podemos tirar a pedra. Jesus não vai fazer isso, irmão. Jesus só vai falar e as coisas vão acontecer. Ele só vai falar. Ele só vai manifestar o seu poder. Só que nós podemos ficar, querido, ainda remoendo, reclamando, colocando barreira que nós mesmos colocamos. Temos medo, temos dúvida em tirar a pedra. Vamos dizer que cheira mal, que já faz 4 dias. E aí vai me dar várias desculpas. Por quê? Por que disso, por que daquilo, e por isso, por aquilo outro. E tem gente que está tão convencido, irmão, que fala a verdade, irmão. Se coloca no lugar de Marta e Maria. São 4 dias. 4 dias. Lázaro de fato estava morto. 4 dias. Se coloca no lugar de Marta e Maria. Só que eu creio que Marta e Maria sabiam que Jesus tinha feito coisas gloriosas. Só que mesmo diante de todos os seus feitos, não bastava, porque Marta e Maria estavam diante de 4 dias de morte. E parece que os 4 dias de morte era mais forte do que todos os feitos que Jesus já tinha feito. Sabe o que me traz à memória, querido? O povo no deserto, o povo no Egito, 430 anos, 4 gerações se passaram no Egito. O povo sai do Egito com mão forte. Deus manifesta sinais, prodígios, maravilhas. Eles viram, querido, os prodígios, os sinais de Deus visível. Quando eles estão diante do mar vermelho, que Faraó vem atrás, naquele momento, a provisão de Deus, a nuvem de glória, o fogo, se coloca entre eles e Faraó. Daquele momento em diante, a presença de Deus nunca mais sai de perto de Israel. Aquela coluna de fogo, querido, se colocou entre eles. Faraó não conseguiu alcançar Israel. Eles atravessaram o mar em seco, entraram em Canaã, entraram na terra prometida, com todos os sinais, prodígios, maravilhas do Senhor visíveis. Eles viam um tabernáculo sendo montado, eles viam a nuvem de glória pairando sobre o tabernáculo, Deus fazendo com que a água saísse da pederneira, Deus fazendo com que a água amarga se tornasse doce,
Deus enviando as cordonizes da banda do mar, Deus enviando o maná do céu, fazendo coisas gloriosas. Mas o povo continuava murmurando, continuava duvidando. Era uma geração obstinada, teimosa diante de Deus. Chegou um momento que Deus disse: eu vou exterminar com esse povo, vou acabar com todo mundo, e vou fazer de você, Moisés, uma nova geração. Irmão, eles presenciaram a glória de Deus por muitas vezes. Teve um dia que Deus disse: Moisés, diga ao meu povo que se santifique em 3 dias, porque no terceiro dia, no quarto dia eu quero estar com eles, eu quero falar com o meu povo. O povo vai e se santifica 3 dias, e quando Deus vem para falar com eles, irmão, eles escutam o sinal, o barulho dos trovões, eles veem os raios, os relâmpagos, a nuvem de glória chegando, a glória de Deus chegando, eles correm. E eles dizem: Moisés, fala tu com Deus, depois tu fala conosco. Sabe essas coisas assim, pastor, ora a Deus, depois você fala comigo. Cavuca a revelação, depois você traz para mim esmiuçadinho, mastigadinho, tá bom? Deus estava chamando eles para um particular, você e eu e você, nós. Aí não dá para falar com o Senhor, não. É muito forte a presença de Deus. Claro que é muito forte a presença de Deus para quem não quer, irmão. Para quem vive na desobediência, na murmuração, na reclamação, não vai ver mesmo. A glória de Deus, meu amado, é para quem crê, é para quem deseja, é para quem o espera. Aí o povo disse: Moisés, fala você com Deus, não vai dar para a gente. Depois você passa para a gente o que Deus falou. E o povo, ó meu irmão, saída pela direita. Ninguém ficou para ouvir a voz de Deus. Presenciaram milagres e sinais e prodígios e maravilhas. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus, irmão, Jesus estava curando o coxo de nascença, cego de nascença, ressuscitando o morto, fazendo milagres, multiplicando pão e peixe. E aí Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Diz: você? O filho do Zé, da Maria, você é o pão do céu? Ressuscitou um morto ali, curou um cego de nascença ali, fez o mudo falar lá, multiplicou o pão para a multidão aqui. E quando ele fala quem ele é, todo mundo fica incrédulo, todo mundo duvida de quem ele é. Aí quando nós olhamos para Marta e Maria, diante do sepulcro, Jesus diz: tira a pedra. Ela disse: não vai tirar, senão vai cheirar mal. Irmão, tantas coisas aconteceram e eles sabiam, eles viram, eles presenciaram. Mas mesmo assim, diante da sua adversidade, eles duvidavam. Pode ser, querido, que eu e você, diante das nossas adversidades, ou das nossas impossibilidades, nós duvidamos. Diante das nossas impossibilidades, diante das pedras que nós temos que tirar, nós duvidamos. Mas Jesus está dizendo nessa noite: se você crer, você verá a glória de Deus. Mas você precisa tirar a pedra, você precisa remover a pedra. Aí eu pergunto para você nessa noite: você sabe qual é a pedra que você precisa tirar? O Espírito Santo está falando com você, porque Ele sonda os corações. O Espírito Santo está falando com você, e você sabe qual é a pedra que você precisa remover, para que a obra de Deus e a glória de Deus aconteça na sua vida. Aleluias! Aí você diz: não acontece, não vai, não aparece, irmão, porque tem uma pedrona na frente. A hora que você remover, a hora que você arrancar isso aí, meu irmão, a glória de Deus será vista, será estampada. Já não te disse: se creres, verá a glória de Deus? Sabe, querido, o mundo precisa ver para crer. Só que eu e você, nós cremos para ver. É diferente. Ainda que há crentes que querem ver para crer. Nós estamos vivendo bem esse tempo. E uma igreja que quer ver para crer. Agora, hoje pela manhã, estivemos aqui no culto de manhã. O Senhor falou conosco em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, sobre a igreja primitiva. Irmão, a igreja primitiva, que tirava as pedras da sua frente, que não permitia que as perseguições, preste atenção nisso, as barreiras, as suas dificuldades, as suas perseguições ferrenhas, porque muitos morriam por causa do evangelho no começo. Irmão, os primeiros 3 séculos da igreja foram séculos de sangue. Os primeiros 3 séculos, após a morte e ressurreição de Jesus, foram séculos tenebrosos de perseguição ferrenha da igreja de Jesus. Sabe, querido, a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, que eles buscavam a Deus e perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os santos. Eram uma verdadeira comunidade na presença de Deus. E eu disse aqui, irmão, sabia que na igreja primitiva
Sinais e prodígios era uma coisa comum? Ah, pastor, comum, sinais e maravilhas, coisa comum? Era uma coisa comum, irmão. Ah, o cego, aquele cego lá é de nascença, tá vendo? Jesus abriu o olho dele. Aquele cara que estava na porta do templo, Formosa, ele era um coxo, e o coxo tinha os seus pés encurvados, as suas pernas toda engrugida. E quando Pedro e João vão para a oração, irmão, eles vão para a oração. Eles não foram para a conversa fiada, eles foram para a oração. Eles estavam ocupados com Deus, ocupados com a obra de Deus, com a vontade de Jesus. Quando eles chegam diante da porta do templo, o homem olha para eles e eles dizem, olha, o homem esperava receber alguma coisa, né? Estava mendigando, irmão. Normal, ele era coxo, ele precisava de alguma maneira ter um recurso. Só que João, querido, e Pedro, não tinha. Mas eles tinham o que era mais precioso, que era a fé, que era Jesus. Disse, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta. Levanta. E aquele homem levantou, irmão, ele saiu doido, pulando, saltando, e entrou no templo glorificando a Deus. Todo mundo ficou maravilhado. Não era esse aí que estava aqui esmolando há tantos anos, coxo na porta do templo? É ele que está aí, sim, é ele que está aí. Jesus levantou ele. Sabe, querido, porque homens e mulheres que não permitem pedras na frente da sua vida, Deus usa poderosamente. Deus manifesta a sua glória continuamente em homens e mulheres que não permitem barreiras diante deles. A igreja primitiva, irmão, sinais e maravilhas era coisa natural. Por mais que era sobrenatural, mas para eles não era uma coisa de se espantar. Se entrar alguém aqui em coxo, se chegar alguém aqui numa cadeira de roda verdadeiramente por muitos anos e essa pessoa levantar, todos nós ficaremos admirados. Vamos glorificar a Deus, vamos ficar espantados com esse milagre. Se de repente Jesus curar um cego aqui no nosso meio de nascença, vamos falar, meu Deus, que glória! Porque nós não estamos acostumados com isso. Mas a igreja primitiva, querido, estava acostumada com esses sinais. Pedro ia passando, a sua sombra passava em cima dos doentes, eram curados. Os lenços de Paulo eram levados para os enfermos, quando tocava eram curados. E assim por diante, sinais e maravilhas se viam no meio deles, porque eles viviam na glória de Deus. Não havia impedimentos e barreiras para que Deus pudesse agir, irmão. Se há pedras na sua vida, que você sabe que você mesmo colocou, se há barreiras na sua vida que você sabe que você mesmo colocou, Jesus está falando para você tirar nessa noite. Amém? Maria disse assim, Senhor, vem cá, vou te mostrar onde é que Ele está. Eu espero que nessa noite você esteja mostrando aonde é que está o problema. E já que você está mostrando onde é que está o problema, Jesus está falando para você, querido, tire essa pedra, porque eu vou fazer o milagre. Receba essa palavra profética nessa noite de Deus no seu espírito, querido. Tire essa pedra, porque Deus fará um milagre. Não fique preocupado porque vai cheirar, porque não fique preocupado. Não fique preocupado o que vão dizer se eu fizer isso, se eu tomar essa atitude. Marta, Maria, não faz isso. Você está ficando doida? Que vergonha vai ser para sua família? Todo mundo sentiu o cheiro do cadáver? Que vergonha fazer um negócio desse. O nosso papel, querido, é remover o impedimento que contraria a voz de Jesus. Porque Jesus só vai falar, Lázaro saia para fora, quando a pedra for tirada. Jesus só vai declarar a vitória sobre a sua vida quando a pedra for tirada. Jesus só vai declarar a vida sobre as nossas casas quando a pedra for tirada. Jesus só vai manifestar a glória de Deus quando a pedra for removida. Agora quem tem que remover essa pedra somos nós, queridos. Somos nós, ninguém pode tirar essa pedra. Ninguém pode remover essa pedra. Jesus quer clamar com grande voz. Só que Ele só vai clamar com grande voz, querido, quando nós tirarmos a pedra. O texto diz que eles tiraram a pedra e Jesus disse, Lázaro sai para fora. O que estava morto tornou a vida. Aquilo que parecia impossível se tornou possível diante de Deus. Amém? Aquilo que parecia impossível se tornou real. Tire a pedra nessa noite, querido, que a vitória será sua no nome de Jesus. Amém?